Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Não sei se vocês gostam de mergulhar, né? Eu já contei essa história um tempo atrás aqui, mas como já tem algum tempo e a memória das pessoas hoje em dia não está muito boa, né? Então vale a pena repetir. Eu, quando eu fui, quando eu viajei para Fernando de Noronha, né? A gente viajou num congresso, numa convenção de uma empresa que eu trabalhava. E logo quando a gente chegou lá, a gente foi convidado a mergulhar, né, naquelas praias belíssimas. Eu já mergulhava assim, né, de aquele mergulho não profissional, de canudinho, né? O pessoal chama de snooker, né? Canudinho. Né? A gente bota a máscara e vai mergulhar. E então assim, logo quando a gente chegou, a gente foi fazer um mergulho, né? E eu fui lá junto com os colegas, começamos a entrar na praia, fui dar um mergulho. E logo no primeiro mergulho, o que eu encontro? Um enorme tubarão, né? Aí, como eu sou um cidadão muito corajoso, eu saí, ó, como se diz na gíria, picado, né, para a margem, o mais veloz que eu pude nadar. E outras pessoas vieram atrás de mim, algumas com medo do tubarão e outras sem saber por quê, né? Porque quando a gente faz uma besteira, tem um monte de gente querendo fazer também junto com a gente, né? Aí eu vou dizer porque é besteira, né? E quando eu cheguei lá na margem, o meu colega que estava mais próximo de mim, que viu o tubarão também, começou a dar risada minha, né? De mim. Assim, mas eu falei, você está rindo por quê? Não, rapaz, eu não estou rindo de você, eu estou rindo do fato de você querer nadar mais rápido do que o tubarão, né? E aí eu também, só para não deixar barato, disse, não, eu não queria nadar mais rápido que o tubarão, eu queria nadar mais rápido que você, né? Ou seja, você fica de lanche para o tubarão e eu vou embora, né? Mas assim, e logo em seguida chegou um instrutor, que era o instrutor que orientava aonde era melhor mergulhar, os cuidados que a gente devia ter, e disse, olha, não se preocupem, né? Porque aqui nunca houve nenhum incidente com tubarão. A fauna marinha é tão grande na ilha que os tubarões eles se alimentam daquilo que estão acostumados a se alimentar. Peixes, tartarugas, né? Eles não vão atacar o ser humano. E além do mais, vocês fugiram, não foi de um tubarão, foi de um caçonete, um filhote de caçonete desse tamaninho aqui, né? Aí eu disse, pô, mas não, peraí, mas era maior. Não, é o medo, ele dizendo. E a água torna o bichinho um pouco maior, né? Mas eu estava um pouco mais longe e percebi. Resultado, nos outros dias que se seguiram, aí eu fiquei mais tranquilo, mergulhamos. De vez em quando a gente se batia com, para mim continuava sendo tubarão, né? Mas assim, eu comecei a deixar o medo de lado e aproveitar o fantástico mergulho que aquelas águas nos proporcionam, né? Eu trago isso como uma espécie de uma metáfora para a nossa vida, porque às vezes a gente tem medo de fazer um mergulho importantíssimo, uma viagem importantíssima, que é para dentro de si mesmo. É claro que às vezes quando a gente faz essa viagem para dentro de si mesmo, a gente pode se bater com alguma fera que a gente não conhecia, né? Alguma fera que estava escondida aqui, porque a gente não conhece tudo sobre nós, né? Nós somos um ser muito complexo e um ser muito velho. Mesmo que vocês pareçam jovens, né? Mas é jovem só o contorno biológico, né? Mas o espírito é um espírito velho. Então nós temos muitas coisas que nós não conhecemos, e aí, ao nos depararmos com aquilo ali, da mesma maneira, quando eu me deparei com um tubarão, a gente se assusta. Poxa, será que sou eu mesmo? Por exemplo, às vezes a gente tem uma reação a uma determinada comunicação mal sucedida, que quase gera uma violência nossa. E você olha assim para, mas peraí, eu não sou esse cara, né? Eu não sou
esse ser violento. Eu não sou esse ser impaciente, né? E a gente acaba começando a descobrir que dentro de nós existem coisas que a gente não percebia, que a gente não conhecia, né? Alguns ramos da psicologia chamam isso de sombra, né? Alguma coisa que estava na sombra e que a gente não sabia que estava. Nem sempre é negativo. Aliás, o tubarão não é um ser do mal, né? Se um tubarão fosse tão inteligente quanto o ser humano, ele é que corria da gente, né? E não a gente dele. Porque nós destruímos mais a espécie dele do que vice-versa. Então, o tubarão não é um ser do mal. E nem mal ele fazia a gente, né? Porque nós não somos alimentos naturais do tubarão. Mas, pela ignorância, a gente se assustava, né? E muitas vezes, quando a gente quer fazer esse mergulho, a gente começa a dizer, não, isso aqui não sou eu, não. Rapidamente a gente volta à superfície, a gente começa a ignorar outros estados nossos, né? Outros seres, outros Sócrates aqui dentro, e apenas começamos a viver na superfície sem se aprofundar. Mas a vida plena está na profundeza do ser. A vida plena não está na superfície, está na profundeza do ser. E quando você mergulha e começa a se acostumar com esse mergulho, você também começa a perceber que aqueles monstros, aquelas feras que antes lhe dava medo, que são verdades a respeito de você, aquilo ali apenas faz parte do que você é. E você começa a se acostumar, a perceber, a integrar aquilo ali à sua personalidade, a você mesmo, e verificar que o conjunto daquilo tudo faz uma pessoa um ser belo, um ser bonito, da mesma maneira que o conjunto daqueles seres no mar de Fernando de Noronha fazia ali uma paisagem das mais lindas que eu já assisti até hoje. E já presenciei, já participei, né? É um exercício, a gente precisa sair dessa inércia de buscar se conhecer melhor. Porque esse é o convite da vida. O convite da vida não é a gente ficar na superfície. Eu também costumo dizer que nós estamos encarnados aqui para realizarmos alguma coisa. Existe um plano para a gente. Esse plano fomos nós mesmos que fizemos, né? Obviamente, junto com um espírito mais lúcido do que a gente, junto com amigos, né? Mas fomos nós que fizemos esse plano antes de retornarmos, né? Porque nós somos espíritos e tivemos e temos várias oportunidades de reencarnarmos. Então, dentro desse plano, não está ali algo do tipo, vou sofrer para sempre, né? Ou por muito tempo, ou algo do tipo, eu vou ficar só na gandaia. Nós não viemos aqui para sofrer, mas também não viemos aqui para vivermos numa espécie de um parque de diversões, embora a maioria daqui tenha nascido na Bahia, né? Eu nasci no Rio e depois vim para a Bahia, quer dizer, eu tinha algumas dicas que parecia ser um parque de diversões, né? Mas não é, né? Nós vivemos aqui para realizar coisas, sobretudo para aprendermos importantes lições para nós mesmos. Então, se a gente fica só na superfície, né? O que acontece? Nós vamos meio que carregado pelas circunstâncias. Nós não damos valor às coisas mais importantes. E aí, às vezes, a vida vem nos alertar. Ou seja, as coisas que estão aqui nas nossas profundezas vêm nos alertar. As necessidades de aprendizado, né, porque eu só estou na superfície, vêm nos alertar. Muitas vezes através de uma doença. E aí chama a atenção da gente. É o nosso próprio ser, não é um ser, um ser espiritual que fica anotando lá, peraí, deixa eu pegar no pé do Sócrates, deixa eu jogar uma doença braba para ele se tocar. Não, não é isso. É o nosso ser completo que dá uma puxada no a parte do nosso ser que só quer o oba-oba. Seja o oba-oba
da ilusão da matéria, né? Seja o oba-oba do sofrimento, também que é um outro tipo de oba-oba, da gente ficar remoendo o próprio sofrimento. Então, ele dá uma puxada assim, e às vezes vem numa forma de um sofrimento moral, às vezes vem numa forma de um sofrimento físico. Isso se dá porque o nosso ser, né, ele é intimamente ligado, o nosso ser espiritual. Eu não gosto muito de dizer assim o nosso espírito, porque eu sou o espírito, né? Eu não tenho um espírito. Aliás, isso é um paradigma que o espiritismo busca mostrar para os adeptos da doutrina, para os estudiosos da doutrina, essa nova maneira da gente entender a espiritualidade. Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. Eu tenho um corpo, eu tenho um instrumento psicológico chamado ego, eu tenho um outro instrumento psicológico chamado persona, eu tenho o meu self, tal, mas eu sou o espírito, né? E esse espírito, ele está intimamente ligado, aí sim, com um instrumento de atuação do espírito, que nós chamamos dentro da doutrina espírita de perispírito. Esse perispírito, ele é o veículo do espírito, ele é, por exemplo, o corpo nosso quando a gente está desencarnado, né? E ele serve como um modelo organizador biológico quando nós estamos a encarnar ou encarnados. O que significa isso? Que nós somos compostos de corpos, né? Nós temos o corpo biológico, nós temos o perispírito, e nós temos um corpo que a gente pode chamar de um corpo espiritual ou um corpo mental, que alguns autores chamam, né? Alguns autores também pegam o perispírito e dividem em 5, 6 outros corpos, mas isso é tema para outra palestra. Mas a questão é que esses corpos, esses entes, eles estão interligados. Quando algo não vai bem com o espírito, ou nós percebemos de uma maneira inconsciente que nós não estamos indo pelo caminho que nós mesmos traçamos para essa vida, nós sentimos um incômodo. Esse incômodo afeta o perispírito afeta o corpo físico, e isso traz uma doença, né? Isso eu estou falando de maneira inconsciente. Aliás, de maneira inconsciente, pode ser até uma doença de nascença. Por exemplo, você, no plano espiritual, ou até em outras vidas, cometeu um erro grave, um erro que vai contra a lei de Deus, a lei natural, e se sentiu culpado. Aquilo ali condensou, aquela culpa condensou no perispírito, e já no plano espiritual você já se encontrava um pouco deformado. Pô, só que a gente tem doença no plano espiritual? Claro, porque quem adoece não é o corpo, é o espírito. Calma. Então, assim, se adoece no plano espiritual, e quando reencarna, o nosso perispírito, que tem esse papel de modelo organizador biológico, ou seja, o modelo do corpo físico, ele vai imprimir àquele corpo físico a tua culpa, ou o teu problema, né? E o cidadão nasce com um problema, uma deficiência, um problema de nascença, que a gente percebe que cada vez mais essas questões, essas limitações estão sendo resolvidos, né? E, por exemplo, a gente vê aí, eu estava vendo a parte paraolímpica dos Jogos Pan-Americanos, acho que é Parapan que eles chamam, né? E ali tem atletas que, obviamente, correm muito mais rápido do que atletas de biamputados, né? Que correm muito mais rápido do que nós aqui, que temos 2 pernas, né? Mais rápidos, mais resistentes, enfim. Hoje em dia, a limitação física está sendo questionada, né? E também percebendo que há limitação muito mais na cabeça do que no corpo, ou seja, muito mais na mente do que no corpo, muito mais do espírito do que do corpo físico. Bom, então essa clara
dependência do perispírito para o corpo físico permite que problemas mal resolvidos, questões mal resolvidas, afetem o perispírito e influenciam no corpo físico. Isso de maneira inconsciente. Agora, os problemas também no nosso dia a dia podem acometer doenças também. Tanto é que a medicina estuda as doenças psicossomáticas, né? O que acontece? O espírito, né? A inteligência, a interação, os sentimentos, as emoções, são coisas do espírito, né? O corpo físico apenas retrata. Então, o espírito não consegue resolver tais questões. É aquela pessoa que, por exemplo, engole muito sapo, ou se explode com qualquer coisa, né? Transmite aquela emoção negativa para o perispírito, contamina o perispírito, que contamina o corpo físico e gera uma doença. Tem a parte boa também, né, pessoal? Porque se nós conseguimos contaminar o nosso perispírito, consciente ou inconscientemente, através da nossa mente, que é esse instrumento que a gente pode dizer assim, que seria o cérebro do espírito, né? Nós podemos também levar saúde para o nosso corpo físico, né? Nós estamos falando aqui da grande influência que a nossa mente causa ao nosso corpo. Mente, corpo e espírito estão totalmente interligados. E esse papel de intermediário entre o espírito e o corpo físico se dá no perispírito. Bom, e como é que a gente resolve tais questões, né? E por que se conhecer melhor, se aprofundar melhor é importante para isso? Porque, assim, primeiro, que muitas coisas poderiam ser evitados, muitos desgastes emocionais poderiam ser evitados, se a gente se conhecer melhor, né? Aliás, os autores, a literatura, os psicólogos dizem assim, desenvolvam a sua inteligência emocional, por exemplo. O que é inteligência emocional? É você fazer uma gestão da sua emoção. Perceber a sua emoção no momento que as coisas acontecem, entender que você está sentindo raiva, tristeza, alegria, enfim. E gerenciar aquilo ali. Nem empurrar para debaixo do tapete, ou seja, não engolir sapo, né, que a gente chama. E também não explodir, porque as duas coisas demonstram desequilíbrio emocional que pode causar, se, obviamente, assim, nós não somos nenhum santo, né? De vez em quando a gente explode, de vez em quando a gente engole sapo. Agora, se isso for uma constante na nossa vida, aí sim, nos leva, ou pode nos levar, a um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio do perispírito e um desequilíbrio orgânico. Como eu disse antes, as coisas estão interligadas. Desenvolver a inteligência emocional, então, é você vai sentir raiva, você vai sentir emoções fortes, mas você vai conseguir administrar aquela emoção forte e dissipá-la, né? Algumas pessoas falam assim, mas como é que é isso, né? Porque a gente vive o tempo todo com fortes emoções, né? Ultimamente, a gente tem vivido com fortes emoções, né? Principalmente vindo lá de Brasília, né? As emoções são muito fortes de lá. Mas como é que é isso, né? Eu gosto muito assim do exemplo do ser assertivo, né? Porque às vezes a gente tem ações passivas e ações agressivas. Essas ações passivas e ações agressivas, elas levam o ser, ou elas podem levar o ser a gerar as suas próprias doenças, né? O ser assertivo é aquele ser emocionalmente equilibrado e que consegue se posicionar na vida, respeitando o próximo, né? Falando aquilo que quer dizer, sem agredir ou sem ferir o outro, mas também sem deixar de dar o seu recado, se aquilo for importante para si mesmo, para a situação, para as coisas da vida. Não, às vezes, mas isso é muito difícil. A gente está aqui para quê, né? A gente não está aqui para
ficar num passeio eterno, numa contemplação eterna, nem aqui, nem quando a gente desencarnar, né? A gente também, quando desencarnar, tem muita gente que fala assim, quando eu desencarnar eu vou ter o descanso eterno. Não vai, né? É mentira, não existe descanso eterno, né? A gente não vai, a gente descansa de vez em quando, mas não existe descanso eterno. Nós vamos estar sempre sendo convidados a crescer. A doença, às vezes, é um convite para o crescimento, né? Para o que você está fazendo que está errado e busque o crescimento. A vida te dando um toque para você crescer, né? E é interessante, nossa amiga ali leu um trecho do livro Otimismo Todo Dia, que diz assim, olha, você está morrendo a cada segundo que passa, né? Do ponto de vista orgânico. É verdade. Não adianta a gente falar, mas é uma outra ilusão a gente acreditar que vai viver para sempre, porque a gente pensa, a gente vive meio como se fosse viver do ponto de vista orgânico para sempre. Não, a gente vai morrer, né? Do ponto de vista orgânico. Daqui a 100 anos, por exemplo, todos os seres inteligentes que estão encarnados vão estar no plano espiritual, né? Todos nós aqui vamos estar no plano espiritual. Estou falando 100 anos sendo generoso, né? Talvez uma criancinha recém-nascida aí, com uma expectativa de vida hoje em dia está muito grande, talvez, mas assim, os seres adultos hoje, daqui a 100 anos, sendo muito generoso, estarão desencarnados, né? Isso aqui, em relação à humanidade, é um piscar de olhos. Em relação à vida espiritual nossa, é um piscar de olhos, né? Agora, a vida, como eu disse assim, a vida espiritual, porque a gente está falando sobre vida biológica, mas e a vida espiritual? A vida espiritual, ela é contínua, ela não nasce. A vida espiritual não começa depois que a gente bate as botas, não, né? Porque às vezes o pessoal me pergunta, só que como é que é a vida espiritual? Eu digo, sim, a vida espiritual é essa que está acontecendo aqui. Aí diz assim, não, só que eu estou querendo dizer assim, a vida espiritual, parece que com, né, enfim, a prolongação da vogal me explica melhor. Eu explico, não, mas como é que está a sua vida agora? Né? Porque essa vida agora é a vida espiritual, é a vida do espírito. Agora, se você não está dando importância devida para o lado espiritual, está ficando só na superfície, em vez de se aprofundar, aí realmente tem coisa errada, né? A gente precisa se aprofundar. E as coisas que a gente vai encontrar dentro de nós são coisas bonitas também, preciosas também, faz parte da gente. Vamos encontrar ali também as nossas necessidades evolutivas. O que é que eu estou fazendo aqui nesse planetinha azul, né? Eu vim fazer algo importante para mim, para os outros, para a sociedade, para a minha família, enfim, para o crescimento espiritual. E quando eu me conheço melhor, quando eu tenho essa atitude de olhar para dentro, de querer crescer, se eu me conheço melhor, eu estou começando a ter um ato de profilaxia, né, para que as doenças da mente, do espírito, não afetem o perispírito, não afetem o corpo físico e não apareçam em momentos que não deveriam aparecer, porque é claro que com o desgaste orgânico, uma hora o corpo vai ceder e a gente vai, né, voltar para o plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Eu estava dando uma lida aqui nesse artigo do jornal Harmonia, para além da religião, que a Adenauer fala aqui sobre a importância da religião nos remeter a um ser imortal que nós somos, né? Porque a gente ainda, mesmo com o advento do espiritismo, nós ainda temos um certo sotaque, né, de religiões arcaicas, antigas, que levam as pessoas mais a pensar sobre culpa, né, sobre questões relacionadas a dogmas fechados, do que relacionados à vida espiritual. Então, o convite do Espiritismo, o convite dessa casa, é a gente fazer uma reflexão profunda sobre a nossa vida.
sobre como é que nós estamos nesse momento. E muitas vezes o convite vem através de um sofrimento, às vezes um sofrimento moral, às vezes um sofrimento físico mesmo, para que a gente possa fazer esse tipo de reflexão, né? Além dessa questão da gente buscar trabalhar os nossos conteúdos, buscar trabalhar a nossa parte emocional, né? Existem outras maneiras da gente buscar esse equilíbrio. Por exemplo, uma meditação diária. Isso é importantíssimo. Porque quando a gente entra no estado alterado de consciência, que é o estado próprio da meditação, o que acontece com a gente, né? Nós entramos em contato com o nosso eu mais profundo, com o nosso ser. Nós podemos, ali naquele momento, ter uma influência maior no nosso perispírito. Porque a nossa mente ela não influencia o corpo físico, a não ser, em alguns casos, de médiuns de efeito físico, né, que conseguem modificar a matéria, mas a maioria de nós, médiuns normais, porque todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, nós que somos médiuns normais, é difícil a gente influenciar o corpo físico, é difícil a gente influenciar a matéria. O que a gente influencia é o nosso corpo perispiritual, o que a gente influencia são as coisas do espírito. Então, quando a gente entra num processo de meditação, e não é difícil meditar, né? Basta a gente fechar os olhos, fazer uma oração, né? Alguns não precisam fazer oração, podem seguir algumas técnicas de meditação, mas enfim, buscar uma respiração mais profunda, né? Eu percebi que no momento que antecede a palestra, a gente entra nesse estado alterado de consciência, a maioria, uma boa parte das pessoas entram, em função da condução, né, das coisas que acontecem aqui, de uma leitura edificante, da própria energia que está aqui. Nós entramos, eu mesmo fiz aqui uma meditação e, por exemplo, reenergizei meu corpo perispiritual, mentalizando os pontos importantes do meu corpo perispiritual em termos de concentração de energia, que nós chamamos de chakras, né? Quer dizer, no popular nós pegamos emprestado da sabedoria oriental e nós chamamos de chakras. Mas enfim, a gente deve buscar fazer uma espécie de autocura, né? Diário, se não diário, semanal, né? Para que a gente busque essa autoenergização. Mas como é que faz? Bom, você tem uma série de literaturas que mostram sobre isso, tem uma série de cursos aqui mesmo na Fundação Na Harmonia, tem curso básico, tem ULI, tem uma série de outros cursos que mostram essa relação, né? Ah, Sócrates, mas eu quero algo pronto, né? Porque a gente está assim, né? Normalmente a gente não tem muita paciência. É por isso que os fast foods estão cheios, né? A gente quer comer rápido, né? E a gente quer entrar no centro espírita e pedir, eu até brinco, né? Dizendo que as pessoas querem pedir um combo, né? No centro espírita eu quero o número 1, viu? Está parecendo fast food. Não, eu quero o número 1. O que é o combo? Sei lá, é um pacote, um combinado de água fluidificada, passe e palestra, né? Alguma coisa assim. E as pessoas querem assim, que os outros resolvam os seus problemas, que o centro espírita resolva o seu problema. Mas o problema é seu, né? A gente ajuda, né? O centro espírita está aqui para ajudar. A reunião aqui de saúde, né, que vocês participam, de cura aqui, alguns participam, né, ajuda, né? Mas o convite é sempre de transformação. Aliás, quando Jesus, o maior médium que já esteve aqui, aliás, o maior espírito que já esteve encarnado no nosso planeta, o espírito de maior teor evolutivo, o que ele dizia quando ele curava alguém? A sua fé lhe curou. Então, embora ele tivesse instrumentos para tocar pontos importantes do perispírito daquele sujeito ali, ele mesmo assim, ele evidenciava, a sua fé lhe curou, né? Então, a cura é sempre daquela pessoa, do espírito.
porque está doente. Nós aceitamos ou não a cura. Uma vez eu acompanhei uma amiga minha, que ela estava num processo de câncer, e aí ela pediu para eu ir com ela, porque ela estava preocupada assim, que ela já tinha feito tratamento, e aí o médico ia dar um diagnóstico se o tratamento tinha resolvido. E aí o médico chegou e olhou os resultados todos e disse, você está curada. Aí ela falou, não é possível, doutor. Quer dizer, ela não acreditou no diagnóstico, né? Ou seja, algum processo dela queria que ela não estivesse curada. Né? E às vezes a gente percebe isso, né? Se a gente acredita, agora é assim, é acreditar de verdade, né? Não é acreditar apenas que nós vamos ser curados, é acreditar que nós somos espíritos e nós não viemos aqui para sofrer X, Y, Z, né? E que se formos passar por essa provação, isso não é a questão principal. Essa não é a questão principal. A questão principal é, o que essa doença, essa dificuldade, essa prova está querendo me dizer? Há uma lição por detrás disso tudo, porque a gente não veio aqui para sofrer. A gente não veio aqui, imagina se eu vou fazer um planejamento aqui, no ano de 2015 eu vou ter uma doença grave. Não, a gente não vai fazer isso. É claro que pela fragilidade do nosso corpo biológico e pela fragilidade também do nosso controle emocional, a gente sabe o risco que corre, né? Quando a gente reencarna, aliás, o pessoal diz, os espíritos dizem que os espíritos mais conscientes, eles têm mais medo de reencarnar do que de desencarnar, né? Porque sabem o risco que corre de sofrer, porque a gente não consegue ainda ter esse tipo de controle. A questão é que nesse momento a vida está querendo dizer alguma coisa. E algumas lições precisam ser aprendidas. Que tal você cuidar mais do seu espírito do que das coisas do seu dia a dia? Que tal você cuidar mais das suas relações? Que tal você cuidar mais das suas questões emocionais? Que tal você se conhecer melhor? Né? Essa é a viagem que a gente deve fazer, esse mergulho mais profundo. Eu posso falar até que horas hoje? Até 20 horas? Até 5 horas. Ela falou até 20, eu entendi até 20 horas. Então, tenho escassos 3 minutos. Mas não posso ficar ansioso, porque isso pode fazer mal ao meu perispírito, atacar uma parte, né, o estômago talvez, né, do meu corpo físico. A gente deve ter esse entendimento. As questões são interligadas. Espírito, corpo perispiritual e corpo físico, elas são interligadas e para que a gente viva uma vida mais plena, mais saudável e mais feliz, a gente deve ter essa consciência. A doença, ela não é o fato em si, aliás, ela não é a razão em si, ela é um lembrete para que a gente olhe para as coisas espirituais, para que a gente dê valor a outras questões. Será que a gente não precisa rever a nossa vida, né? Se a gente fizer isso o tempo todo, é melhor, né? Agora, também o Centro Espírita mostra para todos nós que há dentro da gente uma força curadora. Há dentro de nós uma força divina. Aliás, nós temos Deus dentro de nós. E, aliás, Jesus dizia outra coisa a respeito disso, né? Jesus dizia assim, olha, se você tiver, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram, já tiveram curiosidade, porque a gente conhece mais mostarda já pronta, né? Vocês já tiveram curiosidade de ver o tamanho do grão de mostarda? É pequenininho, né? Parece um alpiste, né? Negócio bem... Então ele diz, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para uma montanha, saia daqui, vá para lá, e ela vai te obedecer, né? Você vai poder fazer muito mais do que eu faço. Ele dizia isso para os seus discípulos. E ele não falava aquilo ali apenas para motivá-los.
Ele tinha certeza que aquilo é possível. Ou seja, se você acreditar mais em você mesmo, se você acreditar mais no reino que eu estou lhe oferecendo, né? Qual é o reino que ele está oferecendo? É o reino do Espírito. Né? Ele dizia, o meu reino não é deste mundo, é do mundo espiritual. É esse o reino que ele estava nos oferecendo. É esse o reino que os sábios oferecem para a gente. E já perceberam que as coisas estão ali, as coisas importantes estão nesse reino, nesse mundo, nesse universo que é o universo espiritual. É claro que nós estamos aqui para, como eu disse antes, realizar coisas, desenvolver coisas, enquanto o plano espiritual é o mundo das ideias, o plano material é o mundo das ações. A gente deve desenvolver o nosso espírito aqui. Nós não vamos evoluir se afastando das pessoas, da sociedade e virando um eremita, né? A gente vai evoluir através do contato com o outro. Agora, uma coisa assim, eu desejo a todos vocês, que todos nós aqui, vocês tenham o pé no chão, mas a cabeça nas estrelas, né? Vamos ter o pé no chão, vamos saber que aqui é importante realizar as coisas, é importante cuidar da saúde física, é importante ir no médico, é importante fazer exames, seguir orientações da ciência. Agora, vamos ter a cabeça no infinito. Nós estamos aqui de passagem e nós somos seres espirituais. Muito obrigado.